E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso está lá em Gênesis 1, 27. Né? Este versículo aponta que o Deus verdadeiro era como o homem, capaz de pensar, sentir, criar, apreciar, interagir. Em contraste com os deuses adorados no politeísmo, que não passavam de objetos inanimados, astros, elementos climáticos ou animais. Né? E aí você vê o Ra, Deus Sol egípcio, né? Você vê Zeus, o deus do relâmpago grego, né? E Alá, a deusa da lua egípcia. Então você vê que esses deuses aí, eles eram representados como se fossem algo da natureza que fosse um deus. Mas, na verdade, as pessoas acreditavam que esses deuses existiam e que esses deuses tinham poderes e que esses deuses pensavam como os humanos. Inclusive, por exemplo, dos deuses greco-romanos, né? Eles tinham defeitos que os defeitos humanos para esses deuses eram virtudes, né? Você vê como a coisa era distorcida, absurda. E para esses deuses existiam sacrifícios humanos. E havia todos os tipos de práticas absurdas, inclusive as mutilações do homem em nome de uma fé. Meninas que eram levadas por tempo a serem prostitutas sagradas, né? E no Egito também havia algumas práticas absurdas, né? Talvez até um pouco menos do que nos outros. Eu não sei, porque eu não conheço toda a história egípcia, mas eu ouvi algumas coisas sobre o Egito, né? E você vê que eles nem eram deuses. E a Bíblia veio para dizer isso, eles não são deuses. O único que é a imagem e semelhança de Deus é o único Deus verdadeiro, que é o Deus do Gênesis, o Criador. Os outros são apenas criações, eles não são deuses, são apenas elementos naturais. São animais que Deus criou. O próprio homem que Deus criou, então o homem não tem que adorar o homem como Deus, porque o homem é apenas homem, igual a qualquer outro. Foi Deus quem o criou, então são todas criaturas, não são deuses, porque só existe um, e tudo mais. Então o que ele tentou fazer foi o seguinte: se ele dissesse assim, não, existem vários deuses, continuaria o que era antes, as pessoas vão continuar a cultuar vários deuses. Então o que ele propõe logo no início é estabelecer que só existia um, você não ia adorar outro, só um. E quando ele diz assim, mas então quer dizer que existem outros deuses, porque se Deus está dizendo que eu não posso adorar outro, não, é o contrário. Ele está tentando dizer que é para você abandonar todos os deuses. Todos, absolutamente todos que você acha que existem. Porque as pessoas tinham fé que eles existiam. É como, por exemplo, hoje, quando eu vejo, por exemplo, um evangélico pregando para um católico, querendo que o católico abandone as práticas e crenças católicas e venha para o evangelho. Então você vê que muitas coisas comungam, são iguais. Eles estão em pé de igualdade. Mas algumas coisas são diferentes. No mundo evangélico, por exemplo, não vai aceitar que você invoque um santo, porque os evangélicos não acreditam que morto fala com vivo. Não vão aceitar a história de Maria ter subido ao céu, porque para eles só Jesus é intercessor. Então você vê que isso vai mudando. Então o evangelho quer que você abandone essas coisas que não cabem na fé e na religião evangélica. Naquela época a mesma coisa. Havia muita coisa, mas gente, muita coisa que tinha que ser abandonada, mas muita. Então o povo tinha que começar por algum lugar. Então começou com o povo. Qual povo? O povo judeu. Começou com eles. Então esse povo judeu começou com essas crenças. Mas veja que também nem tudo era do povo judeu. Os 10 mandamentos existiam antes da escrita de Moisés. Antes do dito Pentateuco. Né? Já existiam os 10 mandamentos. Né? A cultura, por exemplo, de monoteísmo é uma coisa mais, como é que diz, mais conhecida pelo meio judaico, mas já existiam algumas culturas que eram, como é que se diz, monoteístas. E há algumas que hoje já se analisou, que são culturas até indígenas aqui da América, que são ateias. Culturas que não têm Deus nenhum. Não cultuam Deus nenhum. Aqui na América. Então o que nós estamos tentando dizer? O passo de pular de milhares de deuses para um Deus só foi um passo muito poderoso. Talvez difícil de entender para alguns ateus, que eles querem que não exista Deus nenhum. Para eles o certo é não ter Deus nenhum. Então o que eu estou colocando aqui? Não estou fazendo nenhuma apologia ao ateísmo. Isso não é importante. O que eu estou tentando dizer é que naquela época ainda era pior que hoje. Hoje
os ateus têm um para combater, um Deus só para eles combaterem. Se fosse naquela época, eles nem iam conseguir combater ninguém. Eram tantos deuses e tantas crenças diferentes que eles não iam conseguir nunca tornar. Talvez fosse muito mais complicado ser ateu no tempo. E você vê que os filósofos todos tinham algum tipo de crença religiosa, porque era muito mais difícil você combater isso do que hoje em dia que você só tem um contra o qual você vai lutar. É muito mais fácil você lutar contra um inimigo, né, teoricamente, do que contra uma infinidade de inimigos, contra uma multidão. Você acaba perdendo na enxurrada de inimigos. Então veja bem, este versículo aponta que o Deus verdadeiro era como o homem, capaz de pensar, sentir, criar, apreciar e interagir. Então quando ele diz criou o homem à sua imagem e semelhança, ele está tentando dizer, gente, que Deus pode pensar, falar, agir como um ser humano, tá? Então isso aí, o ser humano na verdade copiou de Deus. Ou seja, Deus deu ao homem para ser igual a ele. Mas que nenhum outro Deus, nenhum outro ser, nenhum animal, vaca, peixe, cobra, nenhum outro tem essa capacidade. Só o Deus e o homem tem essa capacidade. E o homem não pode ser adorado como Deus porque ele é criatura, ele não é Deus. Então Deus só existe um. O resto tudo é criação e nenhuma criação pode ser adorada como Deus. Por isso que o versículo anterior menciona que você... Não, anterior, não, agora deve ser o posterior. Que eu acho que eu perdi agora. Eu não sei onde eu coloquei, mas há um versículo lá em seguida que eu ia colocar, que você não deve ter imagens para adorar. Isso é lá no início da história, né? Vamos voltar. Isso. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Então você ateu que está ouvindo esse texto, provavelmente você já está liberto de um monte de superstições, de um monte de crenças, de medos, de ciladas, né, de enganos que levam a pessoa a praticar coisas sem pensar porque acha que a religião dela está levando ela por esse caminho. Mas você tem que ter a compreensão de que as pessoas que têm algum tipo de fé, eu não estou falando só de evangélico, mas todos os tipos de fé, elas têm uma fé. E elas estão aprisionadas em práticas e crenças dessa fé. E elas têm medo de pisar fora da linha que a fé delas estabelece e serem punidas com alguma coisa, com algum tipo de maldição. Então, para elas é muito difícil, é muito complicado. Então, qual era o papel da Bíblia nesse início? Mostrar para as pessoas que não era preciso temer nada, não era preciso temer nenhuma religião, que não era preciso temer nenhuma prática religiosa, nenhuma superstição, não haveria maldição, não haveria superstição, não haveria nada para o povo que cresce no Deus único. Por quê? Ele era onipotente, então ninguém ia lutar contra ele. Ele era onisciente, então ele sabia tudo que as pessoas precisavam. E se ele está dizendo não faça isso, é porque a pessoa não precisava mesmo. Então tudo isso levava a entender que as pessoas estariam protegidas das outras religiões se elas resolvessem abandonar as outras religiões. Hoje em dia, quando você diz assim, as pessoas deveriam todas se tornarem ateias, mas as pessoas têm medo, elas ainda estão na religião porque existe um monte de medo. Elas têm medo do pós-morte, elas têm medo de uma maldição divina, elas têm medo da ação de um demônio, porque elas acreditam que existe algum ser invisível que é mal e que pode fazer mal para elas se elas não estiverem protegidas debaixo do braço de um Deus. Agora tu imagina isso naquela época, em que realmente existiam várias religiões, que as pessoas faziam todo tipo de prática ruim, tentando agradar aqueles deuses. Foi uma sacada muito poderosa a de dizer para o povo que só existe um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Hoje em dia os ateus estão brigando contra a onipotência de Deus, a onisciência, né? Mas isso é um absurdo. Talvez hoje nem faça mal para ninguém esse tipo de coisa. Mas naquela época, isso foi uma espécie de escudo para proteger a pessoa que largava as outras religiões. Porque se o cara viesse, se escondesse no escudo de um Deus que é onipotente, ele sabia que aquele Deus era mais poderoso que os outros e queria protegê-lo. E se ele soubesse que Deus era onisciente, ele não teria medo de destino, porque se Deus está dizendo que o mal não ia acontecer, ele é onisciente, ele sabia que não iria. Então não existia aquele destino que os outros deuses disseram que aconteceria. Se o outro Deus dissesse assim, você vai acontecer isso e isso de ruim na sua vida, mas aí o Deus onipotente dizia, não vai acontecer. Quem é que é mais poderoso?
Então ele dizia, não, eu não vou ligar para esse Deus que me amaldiçoou, não, porque o meu aqui é mais poderoso, o meu é mais humano, é mais, como é que diz, ele tem uma bondade maior, uma justiça maior. Então toda vez que você olha para a Bíblia e vê a injustiça, você está olhando para o lado errado. Porque ao contrário, aqueles textos de injustiça é para mostrar que o povo demorou muito para se libertar daquelas práticas. E quando finalmente se libertou daquelas, hoje em dia nós temos no meio das pessoas que se dizem cristãs práticas ruins e maléficas e prejudiciais tanto quanto daquela época. Né? Ah, eu não vou vacinar. Ah, eu sou contra a ciência. Ah, eu vou brigar. Ah, eu não quero que meu filho conheça a ciência na escola. São práticas piores do que aquele povo daquela época, porque o conhecimento é importante. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava se referindo ao fato de que o povo estava preso em superstições que os fazia sofrer e que os fazia fazer coisas ruins, porque eles eram prisioneiros dessas coisas. Mas quando Jesus disse assim, conhecereis a verdade vos libertará, se você ainda está preso fazendo coisa má, dizendo que é por causa da religião, você ainda é um prisioneiro. Você tem que entender que Jesus te libertou para que você fosse livre, não para que você ficasse preso, não para que você voltasse a práticas malucas, não para que você fizesse qualquer tipo de prática que te levasse ao mal do próximo. Daí, no próximo vídeo, nós vamos começar a falar da questão da serpente do paraíso. Aí vai ter que ler versículo por versículo, mas eu escolhi logo falar da serpente do paraíso porque ele era um Deus muito conhecido em todos os povos da terra naquele momento. Eles diziam que existia um Deus serpente, né? Então só para ilustrar, porque depois nós vamos nos detalhar nos próximos vídeos, nós tínhamos o Kukulkan, né? Que também era chamado em outra cultura de Quetzalcoatl, né? Ou então Gucumax, né? Nós temos aí o Nehebecal, né? Que é o Nehebucal, ou Neheb-Ka, que é o deus egípcio cobra, né? Nós temos no meio hindu o Naga, né? Que também nem sempre era uma cobra, mas em grande maioria o representava como sendo uma cobra de várias cabeças. Nós temos o Shesha, também um tipo de Naga, né? E você vê que ele era metade humano, metade cobra. Aqui tem até uma imagem. E nós temos a Piton, da mitologia grega. Esse aqui eu já não poderia dizer, porque ele foi um pouquinho depois do dilúvio, então provavelmente, se esse dilúvio grego for compatível com o dilúvio, digamos, bíblico, então esse Deus veio depois do dilúvio, ele não teve muita influência no Gênesis. Apesar que nós sabemos que a história do Adão e Eva foi contada muito depois que aconteceu, então as pessoas que contaram já estavam contaminadas com crenças de várias religiões. Então, esses deuses cobras do mundo foram ilustrados ali como aquela cobra, como a serpente que era a mais sábia ou a mais astuta dos animais do campo, os animais selvagens, né?